E aí, pessoal, jovens. Jovens. Então, nós vamos fazer o nosso resumo, porque daqui a pouco vocês vão lá fazer as atividades, né? Resolver as atividades que nós preparamos para vocês, ok? Estávamos falando de queda livre, né, Décio? Justamente. A parte teórica lá da queda livre. Nós vimos que a queda livre também se encaixa no movimento uniformemente variado, mas nós mudamos aí a direção da trajetória. Em vez de estar aqui na horizontal, nós fomos para a vertical. E lá na vertical nós vimos algumas características particulares, né? Justamente. Então, quando a gente considera a superfície da Terra, a gente fala planeta Terra, qualquer corpo que esteja em movimento vertical, ele está sujeito a uma aceleração específica, né, Décio? Que é a aceleração da gravidade devido a essa força de atração do planeta Terra sobre os corpos em torno dele, né? Exatamente. E essa aceleração, nós vimos que ela tem um valor lá específico de 9,81 metros por segundo ao quadrado, mas nos cálculos, né, a gente podemos pode utilizar regular. 10, podemos Exatamente. sim. E vamos ver, pessoal, então, se liga ali na nossa revisão. Então, na nossa revisão de hoje, nós vamos falar aí de queda dos corpos, ok? E nas quedas dos corpos, nós vimos a parte que o movimento é acelerado, né, Décio? Quando ele está indo em direção ao chão, né, a velocidade está aumentando com o passar do tempo, então acelerado, porque a aceleração da gravidade é sempre em direção ao centro da Terra. Isso quando a gente tem aí um corpo que está em queda livre, ele é abandonado, né? Ele sai de um certo ponto em relação ao solo. E se nós fizermos ao contrário? Justamente, ele não tem uma velocidade diminuindo e no sentido oposto da gravidade, né? Porque a aceleração da gravidade é apontando para o centro da Terra e vertical. Se ele for vertical para cima, a velocidade vai estar diminuindo, aí vai ser um movimento retardado. Exatamente. E aqui nós vimos que o que atrai os corpos é a força gravitacional, que nós vamos estudar aí na unidade 2, lá na dinâmica. Mas aqui a gente colocou, essa força gravitacional aí atrai os corpos. E esses corpos, por serem atraídos por essa força gravitacional, que nós vamos ver que está relacionada à massa desses corpos, eles são submetidos aí a essa aceleração constante de mais ou menos 10 metros por segundo ao quadrado. Então, o que vai acontecer? Se ele sai, por exemplo, daqui para cá, o módulo da velocidade está aumentando com o passar do tempo, eu tenho um movimento acelerado. Né? Então, por convenção, a gente adota o sentido da trajetória, por exemplo, como sendo daqui até o solo, né, Décio? Positivo, né? Positivo, onde a nossa gravidade também é positiva aí, né? E se eu saio daqui para cá? Aí negativo. Então nós estamos no sentido oposto, só que a aceleração continua no sentido para baixo, né? Exatamente, certo? Então, quando sai o corpo, sai um lançamento vertical para cima aqui, ó, ele já sai da minha mão com uma certa velocidade, essa velocidade vai diminuindo, ou seja, ele está desacelerando, porque, como o professor Décio falou, ó, gravidade sempre para baixo, né? Nesse caso, a nossa aceleração da gravidade, ela não muda, né? Para cima ou para baixo, exatamente. É sempre para baixo, vertical e para baixo, tá? Vamos continuar, olha só. Podemos observar aqui que o que chamamos de ação da gravidade, então aqui para o nosso movimento é a ação da gravidade, certo? E a tentativa do homem de compreender a ação da gravidade permitiu significados avanços na ciência, né, Décio? Justamente, como Aristóteles, né? Os corpos mais pesados caíam mais rápido e nós temos Galileu que dizia que a queda dos corpos não depende do peso, ou na verdade da massa, né? Exatamente, o peso nós vamos ver. Esse peso ainda não vê que... Vamos ver que é outra coisa, né, Décio? E também, olha só a conclusão aqui, ó. Abandonado à mesma altura, né? O corpo leve e o pesado caem ao mesmo tempo, simultaneamente, atingindo o chão no mesmo instante. Só tirou o vácuo aí, né, Décio? Quer dizer, colocou-se vácuo e tirou-se a matéria, né? Vamos justamente, dizer assim, que é o ar, né? Que estava interferindo. Isso, aí nós temos que esses corpos, eles caem simultaneamente, tá, pessoal? Fizemos até um experimentozinho, né? Isso, na aqui aula passada. na nossa aula, né? Isso. Antes do resumo. E daqui a pouco, olha aqui, vem com nós aqui. Né, pessoal? E daqui a pouco... Nós voltamos para ver se vocês erraram alguma coisa ou não. Com certeza acertaram, mas a gente vai corrigir as questões. Até daqui a pouco com os exercícios. Tchau, tchau, pessoal. Olá, jovens! Olha nós aqui de novo para mais uma resolução de exercício, né, Décio? Para tirar aquelas dúvidas. Exatamente. Vamos tirar as dúvidas que vocês possam
ter tido durante a execução das atividades, não é isso? Ok? Vamos lá, então? Então, vamos começar a resolver as nossas atividades de sala, tirando as dúvidas da resolução. E vamos aí, olha só, saindo ali do forno, questão 1, RoBF 2017, Décio, olha só. Viu? Olimpíadas Brasileiras de Física. Exatamente. Durante uma experiência realizada em laboratório, o professor Psickson, né? É o Physicon. Física antigamente era com PHY, física, né? O Psickson É o professor. mostrou aos seus alunos a sua arte em fotografias. Na ocasião, ele usou sua máquina com flash no modo multi para fazer múltiplas exposições de uma pequena bola impulsionada para cima por uma mola ideal. A mola ideal seria aquela que tem mínimo de atrito possível, né, que possa funcionar sem perder energia, potencial elástico, que nós veremos ainda no curso do primeiro ano. A mola, com a bola em cima, está lá embaixo, a bolinha, né? Foi inicialmente comprimida até o ponto P. Então você comprime a mola, empurra, faz uma força nela, né? E é liberada. Claro que quando a mola está comprimida, você libera. A tendência dela, se o objeto for menor do que a força que ela exerce, é lançar esse objeto para cima, né? Vamos ver isso em energia elástica, né? Isso. Então tá ali, pessoal, olha só a figura, ela saiu do ponto P, ela foi lançada ali, ela foi solta, né, Décio, alcançou o ponto Q, e a bolinha que estava acima conseguiu atingir o ponto R, né? ponto mais alto, né? Percebe que há uma... Deixa eu voltar. Percebe que há uma distância diminuindo com o passar do tempo. Se a distância está diminuindo, provavelmente a velocidade também, né, Deise? Exatamente, pessoal, olha só, Está diminuindo a velocidade e também está indo cada vez mais devagar, então tendo distâncias menores com o passar do tempo. Lembrando que a orientação da nossa trajetória, ela é dada por, né, de cima para baixo, fechado. Então, deixa eu fazer um desenhozinho aqui para vocês. De cima para baixo. Aqui, nossa canetinha. A orientação da trajetória, certo? Então, aqui está o sentido da nossa modificação de velocidade, nosso aumento de velocidade, né? Então, é desse ponto para cá. Mas o que aconteceu aqui, ó? Ela foi lançada daqui, certo? E ela foi no sentido oposto. Então, vai acontecer o que o professor Décio está falando, olha só. Aqui nós temos uma diminuição, vocês podem ver, entre esses intervalos da fotografia, até atingir um ponto alto aqui, né, Décio? Isso. Supondo que a fotografia está disparando as fotos no intervalo igual de tempo, né? Quer dizer que para cada tempo igual, digamos fosse um segundo, você vê que a distância diminui com o passar do tempo. A fotografia está batendo várias fotos, né? Repetidamente. E aqui, olha só. Desprezando as resistências existentes no processo, no caso do ar, né? Podemos afirmar corretamente que será que a aceleração da bola é constante em todos os pontos da trajetória? A aceleração é constante de Q até R. Ou será que a aceleração da bola foi máxima imediatamente antes de atingir o ponto Q, ainda em contato com a mola? Ou a aceleração da bola diminuiu quando ela passou do ponto Q até o ponto R? Ou a aceleração da bola no ponto R é nula? Ou a aceleração da bola após a saída de P é mínima? Então, qual dessas nós estaríamos estar correta, né, em relação ao que nós vimos? Então, para resolver isso, né, Décio, nós temos que lembrar que aqui, pessoal, olha só, movimento vertical é um movimento uniformemente variado, né, Décio, porque a velocidade ela tem uma variação aqui em intervalo de tempos iguais, né? Então, nós temos uma produção de aceleração. Lembrando que nós estamos aí no movimento... das posições, né? As posições estão mudando. Foca aqui, pessoal, olha só o que nós temos que ver ali. Os pontos representando na fotografia são as posições não as velocidades, ocupadas pela nossa esfera, certo? A velocidade, ou seja, a minha velocidade ela está diminuindo com o passar do tempo. Isso está acontecendo
Porque o meu corpo ele está sujeito a uma aceleração constante específica, certo? Então já respondeu, Deise. Já respondemos, né? Esse Falou que valor a aceleração não muda, né? A aceleração no movimento vertical, ela não muda. Então, esse objeto, ele está diminuindo a velocidade porque ele está sendo atraído para o solo a uma taxa de 9,81 metros por segundo. E foi lançado para cima, em sentido oposto, por isso a velocidade está diminuindo. E a posição, as distâncias que ele tem, se a velocidade é a relação da distância com o tempo, a cada tempo a distância também está mudando. Exatamente. Se a distância está diminuindo, é porque a velocidade está diminuindo. Isso, exato. Né? Então, olha ali, vamos... Mas a aceleração perguntou só aceleração e ela não muda. Exatamente, professor Décio, é isso aí. Qual é a letra? Olha lá, vamos ver ali. Ah, de acerto, né? Justamente. A aceleração da bola é constante então, em todos os pontos. A gente não pode ficar, falou lá, mostrou de posição, fala de velocidade, mas a pergunta é, podemos afirmar corretamente, e no início de cada questãozinha está sempre aceleração, aceleração, aceleração. Tá então, aceleração. esquece velocidade e foca na aceleração. E aquele pontinho ali, pessoal, cada ponto ali é uma posição que nós podemos calcular pela equação horária das posições. Justamente. E a velocidade nós também podemos calcular pela função horária da velocidade. Mas a nossa aceleração ela tem um valor de g e ela é um valor constante em qualquer ponto, qualquer posição considerada. Fechado então, ela isso? é constante. Ok? Questão número 2. Vamos ver, olha só. Olha, Aristóteles, né? Olha, ó, fã do Aristóteles aqui, professor Décio. Justamente. Olha, ele foi para Atenas, claro, Aristóteles é grego, né? Então Atenas e a Grécia ali em si são cidades-estado, um pouquinho de história aí do Louris Maio Beto, né? Então foi para Atenas estudar com Platão. Platão foi outro grande filósofo e Aristóteles foi discípulo de Platão. E durante os seus estudos formulou a tese de que corpos de massas diferentes caem com tempos diferentes ao serem abandonados de uma mesma altura, sem qualquer tipo de verificação experimental. Então, o que acontece? Ele faz uma teoria, mas não faz experimentos, como Galileu, nós vimos depois na aula que Galileu faz, né? Com o desenvolvimento da ciência e o início do processo experimental por Galileu Galilei, nós vimos aí já na aula que praticamente quase 2000 anos depois, realizou-se um experimento para comprovar a tese de Aristóteles. Só que Galileu, ele não estava questionando Aristóteles, foi comprovar experimentalmente. Só que Galileu verificou que soltando dois corpos de massas diferentes, com volumes e formas iguais, tipo duas esferas, né? Simultaneamente de uma mesma altura e de um mesmo local, ambos atingem o solo no mesmo instante. Ele usou a Torre de Pisa aí, né? Na cidade de Pisa, na Itália. Então ele percebeu que lá não importava o tamanho dos corpos, se eles eram iguais, esfericamente, mas massas diferentes vão atingir o solo no mesmo instante. Com relação ao experimento realizado por Galileu, olha bem, ele fez um experimento, Aristóteles só falou, sem experimentação. Afirma-se que, com relação ao experimento de Galileu, a aceleração da gravidade foi considerada a mesma para ambos os corpos abandonados, o pequeno e o grande, de massa menor e de massa maior. Afirma-se que os corpos chegaram ao mesmo instante no solo, pois os pesos tornaram-se iguais. Afirma-se que a resistência do ar não influenciou no resultado obtido por Galileu. Pode ter mais de uma correta, todas corretas ou nenhuma correta. Mas pela resposta, nenhuma não é uma possibilidade, porque não tem a resposta nenhuma. Então, uma, duas ou as três. Ou só uma, ou a 1 e a 2, ou a 1 e a 3, ou a 2 e a 3, e assim por diante, né? 1, 2 e 3. Lembrando, pessoal, olha só, o que nós vimos na questão anterior? Os nossos objetos, lá no experimento de Galileu, qualquer experimento que vá se realizar, o corpo, por ele estar ali em queda livre, ele vai estar sujeito à mesma aceleração gravitacional, né, Décio? Que é aquele valorzinho lá. Justamente. Então, quando o Galileu fez o experimento, se é o mesmo local, como eu disse, mesmo local, mesma altura e tal. Então, lá, mesmo local, mesma altura, esferas com massas diferentes, né?
e ali da mesma altura, só com a mesma forma, então se você soltou, elas vão estar sujeitas à mesma aceleração gravitacional, que é aquele valor lá de 9,81 metros por segundo ao quadrado. Então, a 1 nós já colocamos como verdadeira, né? Justamente. Na 2, ele fala de peso se tornar igual. O peso, nós vamos ver, né, Décio, que ela é um tipo de força que está relacionado ao valor da massa e ao valor do G. O valor do G, ele é igual, mas a massa, se a massa é diferente, né? Então não tem como, pessoal, o peso se tornar igual, porque esses objetos, eles não estão perdendo massa, eles estão simplesmente saindo de uma posição para outra posição, que no caso é o solo. Então a massa não muda. Logo, o peso não muda. O peso não vai mudar. A massa é diferente. A massa não muda, a massa é diferente. Isso, a massa não muda do objeto, né? Isso. Então, e o G você também falou da impressão que os dois pesos, né? Não, a massa de cada objeto não muda, então, portanto, o peso de cada um não muda, né? Só pra... eu que fiquei confuso. Porque o peso lá, ele é produto da massa pelo valor de G. Isso, justamente. Ok? Então, ali não vai mudar nenhum dos pesos, porque a massa do objeto não muda durante a queda. Então, a 2 é falsa. Porque fala que os pesos tornaram-se iguais. Não se eles tinham pesos diferentes, continuam com pesos diferentes. Exatamente. E na terceira, a gente está falando da resistência do ar. Ali nesse caso, por que nós podemos falar que a resistência não influenciou? Volta aqui, pessoal, olha só. Porque os objetos tinham dimensões iguais, massas diferentes e dimensões iguais. Por exemplo, se foram duas bolas de boliche, uma de algodão e uma de ferro, por exemplo, dimensões iguais, ok? Isso. Aí, nesse caso, a resistência do ar ela não vai influenciar, porque a área de contato ali é igual, né, Décio? Isso, justamente. Podia ser duas esferas, podia ser dois blocos de pedra retangular, né, paralelepípedo, desde que sejam os dois de mesmo formato. Então, por isso que não... Então, a 3 é o quê? Verdadeira, né? Justamente. Vamos ver a alternativa, pessoal, que vai satisfazer o que ele está pedindo ali. Então, nós temos ali, ó, a 1 correta, a 2 não correta e a 3 correta. Olha só, C de certo. 1 e 3. Fechado? Entendido, pessoal? Olha só, voltando aqui, lembrando ali que a resistência não influenciou porque os corpos têm a mesma dimensão. Se fossem dimensões diferentes, aí sim nós teríamos uma influência como o experimento da aula passada, né? Da folha de caderno amassada e da folha de caderno aberta, dependendo, né? Pode ter influência por causa do ar, né? Isso. O ar pode oferecer resistência nesse caso e ter uma diferença. Agora, se você não quer a resistência do ar, você tem que tirar o ar. E seria uma questão de laboratório, para você tirar todo o ar, né, que é a matéria, e deixar aquele ambiente como sendo vácuo, independente da dimensão, da massa, aí nós teríamos que eles cairiam simultaneamente, ok? Então, quando a gente trabalha com o ar, que é no caso a matéria, né, Décio, a gente tem que ter mesmas dimensões para eles chegarem simultâneo e não ter essa influência, né? Tanto que o vento é o ar em movimento, né? Exatamente. E ele pode derrubar casa, árvores, etc, né? Todo mundo sabe disso. Então o ar, dependendo da maneira como ele estiver, ele é massa, então ele vai oferecer ali uma resistência aos corpos. Exatamente. Fechado, pessoal? Vamos continuar, olha só. Tem nossa questão de Enem agora? Tá vindo lá, ó. Se liga no Enem, no Neném. Pessoal, olha só, essa questão... O FJF de Minas Gerais, quando se abre uma torneira de forma que sai apenas um filete, né, o filetezinho bem fininho aqui, ó, de água, a área da seção reta do filete de água abaixo da boca da torneira é um tanto menor quanto mais distante dela, por quê? Então, observa aqui a figura. Se a gente for observar, né, Décio, olha só, aqui nós temos, ó, deixa eu trocar a cor, né, que fica mais fácil de visualizar aqui, ó. Se a gente for ver no próprio desenho, nós temos aqui, ó, aqui, nós temos certo tamanho, né? Isso. Aqui, pessoal, olha só, já na última, nós estamos estreitando esse tamanho. Ou seja, ele afirma aqui, ele está afirmando na questão, ele não está perguntando, ele está afirmando que quanto mais longe aqui, menor vai ser essa área. Mas a questão está querendo saber o porquê isso acontece. Lembrando que cada gota que sai aqui, né, dessa, ela está e ela vai distanciando também, né? Você vê que a primeira gota está à distância da segunda, a segunda da terceira está muito maior, né?
Essa distância está aumentando com o passar do tempo. Essas gotas caindo no intervalo sempre igual, percebe que a primeira já ficou bem mais distante da segunda do que a segunda está da primeira, né? Da terceira, no caso. E aí a primeira é a que está lá embaixo, né? Então aqui, olha só, né? Vai ficando aqui esses intervalos, né? Esses deslocamentos aqui, ó. E lembrando que esse movimento é vertical. E ele está aqui no sentido de G, certo? Mesmo sentido de G. Então eu posso falar, por exemplo, aqui, ó, que a nossa velocidade, ela está aumentando, né, com o passar do tempo também. Justamente. Ok? Tantas posições, como se a velocidade aumentar, a posição não aumenta, né? Isso aqui nós podemos calcular, lembrando pelas funções horárias e lembrando que o nosso valor de G é sempre constante, tá, pessoal? E vamos ver as alternativas aqui, olha só. Uma vez que a velocidade da água distante da boca da torneira é menor devido à ação da força, certo? Então aqui, ó, velocidade distante menor devido à ação da força gravitacional, para que haja conservação da massa, a área da seção reta do filete tem que ser menor. Cuidado aqui, pessoal, olha só, né? Desce velocidade menor. Ele está falando que quanto mais eu vou ficando distante, mais a velocidade diminui. E tem que ter cuidado com isso, né? Ok? Letra B, a velocidade da água caindo não depende da força gravitacional. Tem que ter cuidado também com isso daí, né? Vamos riscar aqui os principais pontos aqui das alternativas para depois analisar. E aqui, para que haja conservação da massa, a área da seção tem que ser menor. Isso fala tanto aqui quanto aqui, ok? Então, aqui na A e na B nós temos informações similares, mas as duas primeiras linhas trazem informações diferentes. Na letra C, as interações entre as moléculas de água tornam-se mais intensas devido à ação da força gravitacional. E assim, a área da seção reta do filete distante da boca torna-se, da torneira fica menor. Então ele fala aqui entre interação entre as moléculas da água. Das moléculas, né? Aí aqui a gente tem que ter cuidado em questão de já envolveria temperatura, né? Estado da matéria, tá, pessoal? E essas duas aqui, lê uma aí, Décio, olha só. Olha, como a velocidade da água distante da boca da torneira é maior devido à ação da força gravitacional, para que haja conservação da massa, a área da seção reta do filete tem que ser menor. Lembra que sempre está falando do filete menor, a gente viu que é verdade, mas está relacionando com a primeira informação. Devido à velocidade com que a água sai, a boca da torneira é projetada para que a água seja concentrada mais distante da boca. Então, essa E aqui nós vimos que não tem nada a ver, ela não sai com a velocidade, né? Aqui, olha só, deixa eu voltar ao desenho, pessoal, para a gente observar um negocinho aqui, ó. Voltando no desenho, opa, já revelei, né? Mas voltando no desenho, a gente vê o seguinte, aqui ela começa no repouso, né, Décio? Isso. Ela começa aqui com uma velocidade... Começa a se soltar e solta a primeira gota, depois aí, a outra. Aí, devido aqui à atração, a primeira gota sai. Então, inicialmente sai com quanto? 0. Essa situação que a gente fala quando a água está pingando, né? Isso. De uma torneira quase fechada, ela fica pingando. Aqui, pessoal, devido a ela estar em queda livre e ela está sujeita à aceleração de G, esse valor de velocidade, ele... vai aumentando, né? Justamente. Vai aumentando com o passar do tempo e acaba em taxas iguais. tendo esse efeito sobre a gotícula de água e ela vai se alongando com o passar do tempo, né? Então, pessoal, nós temos que ver o que aqui, ó? Queda livre, sujeita ao valor de G, essa velocidade aqui aumenta. Se você está com dúvida nas partes das últimas linhas, da questão de conservação de massa... Você vê que a B diz que a velocidade não depende da força gravitacional. Se depende da gravidade, a gravidade é devido à força gravitacional, então a B está errada, né? E aqui a única que trabalha com a informação lá da queda livre, que a velocidade aumenta ou é maior, é justamente a letra B. E é verdadeiro, justamente. Ok, entendido isso? E para conservar a massa, é necessário que aí o filete de água se alongue, né? Com o passar do tempo, para poder vencer. A resistência do ar faz com que ele aumenta a velocidade, encontre o ar, ele vai se alongando com o passar do tempo. Então, nesse tipo de questão, a gente tem que observar o movimento e as principais características. Queda livre,
aceleração de G, a velocidade aumenta. Então, você foca nisso, procura lá as alternativas e vai eliminando, né? E assim a gente pode resolver a questão. Entendido isso, pessoal? E foi isso, né, Décio? Então, acho que... Próxima aula, mais conteúdo, Próxima aula, nós temos continuação de queda dos corpos. Exatamente. Esperamos vocês. Tchau, tchau.